I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Days, the great prophet cried out, and he said, your traditions are powerless. They stink before me. Have no faith in them. Tradições naqueles dias, o grande profeta clamou e disse, vossas tradições são impotentes, elas fedem diante de mim, não há fé nelas. The people was offering these offerings without even having faith in what they're doing. O povo estava oferecendo estas ofertas sem mesmo ter fé no que estava fazendo. Now, let's just ask ourselves the question. Isn't that something like today, as bad as we hate to say it, we've got to face back somewhere. There's something wrong somewhere. Agora, somente façamos-nos a pergunta. Isso não é parecido com o que acontece hoje? Por mais que detestemos dizê-lo, temos de encarar os fatos em algum lugar. Há algo errado em algum lugar. Well, this church ought to be 1,000,000 miles up the road to where it is now. Jesus is waiting on His church to get ready. His bride has made herself ready. Ora, esta igreja devia estar 1,000,000 de milhas estrada acima em relação a onde está agora. Jesus está esperando que sua igreja se apronte. Sua noiva se aprontou. We got the potentials. The Holy Spirit is here. God is here. The power to heal the sick. The power to do all the things that Christ did. Well, I've seen it demonstrated myself by the Holy Spirit. So the potentials are here. Nós temos o potencial. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. O poder para curar os enfermos. O poder para fazer tudo o que Cristo fez. Eu mesmo já vi isso ser demonstrado pelo Espírito Santo. Assim, o potencial está aqui. What God's waiting for us to get away from is our traditions and come back under the blood of His Son, Jesus Christ, and become the church of the living God.
O que Deus está esperando é nos afastarmos de nossas tradições e voltarmos a estar sob o sangue de seu Filho Jesus Cristo e nos tornarmos a Igreja do Deus vivo. Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, whatever more, whosoever will may come and take of the waters of life freely. I believe that with all that's in me. Metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, seja o que formos, quem quiser pode vir e tomar de graça da água da vida. Eu creio nisso com tudo o que está em mim. God has sent down the Holy Spirit to do that. But we with our rituals, without sincerity, we going is because it's our tradition and because it's a ritual. We go without sincerity, without really sorrowfulness of sin. Deus fez descer o Espírito Santo para fazer isso, mas nós, ao irmos com nossos rituais, sem sinceridade, é porque é nossa tradição e porque é um ritual. Nós vamos sem sinceridade, sem verdadeira tristeza pelo pecado. I noticed the other night in that great famous meeting of one of our great renowned brothers in California. And I noticed that meeting as those people come down, young teenage children. Eu, notando a outra noite, naquela grande e famosa reunião de um de nossos grandes e renomados irmãos na Califórnia, e notei naquela reunião como aquelas pessoas desciam, jovens adolescentes. I admire the brother for his great stand. Anybody would. If your physicians see what place he's taken in the last days, you will too. Eu admirei o irmão por sua notável posição. Qualquer um admiraria. Se você vê que lugar ele tem ocupado nos últimos dias, você também admirará. And as I notice those people coming down to the altar to make a decision, girls chewing gum, boys punching one another, people laughing. That isn't the way to come godly sorrowful. You must come under conviction. E como notei aquelas pessoas descendo ao altar para tomar uma decisão, moças mascando goma de mascar, rapazes se acotovelando, pessoas rindo. Essa não é a maneira de se ir piedosamente contrito. Deve-se ir convicto do pecado. God send us an old-fashioned Pentecostal Holy Ghost revival that'll bring sin to the root and bring conviction to men and women. Deus envia-nos um reavivamento pentecostal do Espírito Santo, a moda antiga, que traga o pecado às raízes e traga convicção a homens e mulheres. Not to say I'll go back to the church and I'll renew my fellowship, I'll sign a card. That's all right. But you can join the Masons, Odd Fellows, and anything, you get the same results. Não para dizer, eu voltarei à igreja e renovarei o meu companheirismo. Assinarei um cartão. Isso está bem, mas você pode se afiliar aos maçons, aos Odd Fellows e a qualquer coisa e ter os mesmos resultados. But when you come under God's pardoning atonement of the blood of Jesus Christ, there's got to be a sincerity set in there. God requires sincerity. Mas quando você entra debaixo da expiação perdoadora de Deus, do sangue de Jesus Cristo, tem de haver uma sinceridade que se encontre ali. Deus requer sinceridade. If it cost him such a price to give his only begotten son, how are we going to get by under a little laughing affair and come join church and make a decision card and take it into the church and whatever it might be? That's not God's requirement. Se custou-lhe tão alto preço ao entregar seu filho unigênito, como vamos passar impunes ao rir e chegar para nos afiliar à igreja e preencher um cartão de decisão e levá-lo à igreja e o que quer que seja? Essa não é a exigência de Deus. He that goeth forth sowing in tears will doubtless return again rejoicing, bringing with him precious sheaves. We need a sheaf-bringing people. Quem sai semeando em lágrimas, sem dúvida retornará regozijando-se, trazendo consigo preciosos molhos. Nós precisamos de pessoas que tragam molhos. I heard the great evangelist say one time when I was attending one of his breakfasts, picked up the Bible and I always admired him. Eu ouvi o grande evangelista dizer certa vez, quando estive presente em uma de suas reuniões ao café da manhã, apanhou a Bíblia e sempre o admirei. He said, "Here is the standard. That's what God requires." Ele disse, aqui está o padrão.
É isso o que Deus requer. He said, I'll go into a city. I'll have a revival. Said I'll have 20 or 30,000 and make the decision. I come back in about 4 or 5 years, or maybe 2 years, and said I can't find 15 or 20. Disse, eu vou a uma cidade e faço um reavivamento. Disse, consigo 20 ou 30 mil que tomam a decisão. Volto em cerca de 4 ou 5 anos, ou talvez 2 anos, e disse, não consigo encontrar 15 ou 20. Said St. Paul went into a city and he made one convert. He come back in another year, he had 30 or 40 from that one. Disse, São Paulo ia a uma cidade e conseguia um convertido. Voltava no ano seguinte, tinha 30 ou 40 a partir daquele. Then he said it's the lazy preachers that sit with their feet up on the desk and don't go out to see the people. Então ele disse, são os pregadores preguiçosos que se sentam com os pés sobre a escrivaninha e não saem para visitar as pessoas. I admire his courage for bawling out his brethren and things upon his conviction. But I'd like to ask him this question, what preacher told that one back there under Paul when there was no churches for him to go to? Eu admiro sua coragem em repreender seus irmãos e coisas assim quanto à sua convicção, mas gostaria de lhe fazer esta pergunta. Qual pregador conversou com aquele que aceitou através de Paulo quando não havia igrejas para ele frequentar? What was it? Paul taking him from a tradition or signing a card into the baptism of the Holy Ghost when his soul was on fire for God. He had to testify and say things. His whole soul was burning with the flame of fire that God had put in there. Como foi isso? Foi Paulo tirando-o de uma tradição ou de assinar um cartão para o batismo do Espírito Santo. Quando sua alma ardia para falar de Deus, ele tinha de testificar e dizer coisas. Toda a sua alma ardia com uma chama de fogo que Deus tinha posto ali. What we need tonight is a sign that a man or woman is saved. Watch them go after other souls as quick as they can. O que necessitamos hoje é de um sinal de que um homem ou uma mulher foi salva. Observe-o ir atrás de outras almas tão rápido quanto possa. He said one time that a bartender, a little boy come in and said, Mr. Bartender? He said, yes, sonny. He said, your sign is down. Ele disse certa vez que um atendente de bar, um garotinho entrou e disse, senhor atendente? Ele disse, sim, filho. Ele disse, seu anúncio caiu. He said, well, thank you, sonny. So he walked outside, and the little boy stood with his hands behind him, and the bartender looked up, and there was a great bar room on a big brass plate advertised. He took his apron and polished it, said, sonny, you're mistaken, my sign's up. Ele disse, bem, obrigado, filho. Assim ele saiu, e o garotinho ficou de pé com as mãos para trás, e o atendente olhou para cima, e estava escrito bar, bem grande, anunciado numa grande placa de bronze. Ele apanhou o seu avental e a poliu, disse, filho, você está enganado, meu anúncio está de pé. He said, no, sir, said it isn't. Said, I mean your best sign. He said, that's the best sign I got. Ele disse, não, senhor. Disse, não está. Disse, eu me refiro ao seu melhor anúncio. Ele disse, esse é o melhor anúncio que tenho. He said, oh, no, look laying there, and there laid a drunk in the gutter. That was the best sign he had. Yes, sir, when he seen a man under the influence of what he was selling on the inside. Ele disse, oh, não, veja ali caído. Havia um bêbado caído na sarjeta. Aquele era o melhor anúncio que tinha, sim, senhor, quando viu um homem sob a influência do que ele estava vendendo ali dentro. And when we see a man under the influence of the Holy Spirit until his life's a burning with old-fashioned Pentecostal fire, that's the best sign God ever had, that man is saved. Yes, sir. It's the best sign. E quando vemos um homem sob a influência do Espírito Santo, até que sua vida esteja ardendo com fogo pentecostal fora de moda, esse é o melhor sinal que Deus já teve de que esse homem é salvo quando ele serve. É o melhor sinal. Now, how will that come about? Not by joining church, but by accepting His pardon through Jesus Christ, your innocent substitute. Agora, como isso acontecerá? Não por se afiliar à igreja, mas por aceitar seu perdão através de Jesus Cristo, seu substituto inocente. No sincerity, no real sorrow for sin.
sem sinceridade, sem verdadeira tristeza pelo pecado. He said he's hide his face from their rituals. Their prayers were powerless. They prayed, oh sure, they went up there and said their prayers, they offered their sacrifice, it became a form. Ele disse que esconderia seu rosto dos rituais deles. Suas orações eram impotentes. Eles oravam, claro, eles iam lá e faziam suas orações. Eles ofereciam seu sacrifício. Tornou-se uma formalidade. Do you know in 2 Timothy, the third verse of the third chapter of 2 Timothy, we're told the same thing that we'd get in the last days? Você sabia que em 2 Timóteo, versículo 3, ou capítulo 3 de 2 Timóteo, fala-nos a mesma coisa, que assim ficaríamos nos últimos dias. The Bible said here in the last days, know this that the time will come when men will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. A Bíblia disse aqui, nos últimos dias, sabe isto, que o tempo viria quando os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Truce breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. For this is the sort that go from house to house and lead silly women, laid away with divers lusts, never ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Porque este é o tipo que vai de casa em casa e leva mulheres nécias, levadas de várias concupiscências, e que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Now, if the Bible predicts that the hour would come when the church would get in the same tradition that was there by the rituals, here it is again. A traditional religion, powerless. Agora, se a Bíblia prediz que viria a hora em que a igreja chegaria a essa mesma tradição em que eles estavam por seus rituais, aqui está novamente uma religião tradicional impotente. Oh, they said them were communists. No, they wasn't having a form of godliness. Disseram, esses eram comunistas. Não eram, tendo aparência de piedade. They go to church, they join church, they try to make along showing that they are go to church and things and go out and live different. Eles vão à igreja, afiliam-se à igreja, tentam fazer uma grande demonstração de que frequentam a igreja e tal, e saem e vivem diferente. There's no fire in their soul, there's nothing, they're not interested in anybody else. Everybody else can die and go if they want to. We feel that we're saved, let the rest of them go. Não há fogo na alma deles, não há nada. Eles não estão preocupados com mais ninguém. Todos os demais podem morrer e ir se quiserem. Sentimos que estamos salvos, que os demais vão. That isn't real Christianity. Christianity is go after the lost. Go get that brother. Go do something about it. Can we stand and fold our hands, even if we claim that we're saved, and see men and women dying on every hand? Isso não é cristianismo verdadeiro. Cristianismo é ir atrás dos perdidos, ir buscar aquele irmão, ir fazer alguma coisa a respeito. Podemos ficar e cruzar as mãos mesmo se alegamos que somos salvos e ver homens e mulheres morrendo por todo lado. And this street's full of women going to churches with shorts and painted faces and walking up and down the street with cigarettes in their hands and paint all over their face. It looks like foxes or wolves or something. E as ruas cheias de mulheres que vão a igrejas de shorts e rosto pintado, e caminhando para lá e para cá na rua, com cigarros nas mãos e o rosto todo pintado, parecem raposas ou lobos ou algo assim. And man walking up and down the street, joining churches and things like that, and call that Christianity and hold your peace. E homens caminhando para lá e para cá na rua, afiliando-se a igrejas e coisas assim. E chamar isso de cristianismo e ficarmos quietos? What would St. Paul do if he walked in Tucson? I'd say they'd have him in jail for morning. That's right. Why? His soul would burn for God till he couldn't keep from doing it. Sure. O que São Paulo faria se andasse em Tucson? Agora eu digo que o prenderiam antes do amanhecer. Isso mesmo, por quê? Sua alma arderia para falar de Deus de tal modo que ele não poderia evitar de fazê-lo. Claro.
But we join church. You see, our traditions has become a stink in the face of God. Mas nos afiliamos à igreja. Veja, nossas tradições tornaram-se um mau cheiro na face de Deus. What we need today is a prophet. Arise on the scene with thus saith the Lord and strip those things to the bottom and say that they become a stink. O que necessitamos hoje é que um profeta se erga em cena com "Assim diz o Senhor", e mostre a verdade nua e crua sobre essas coisas e diga que elas se tornaram um mau cheiro. Our denominations have grown and our churches are big and they're finer than they ever was. Nossas denominações cresceram, nossas igrejas são grandes e estão mais vistosas do que nunca. We'd be a lot better off with a tin pan standing on the alley again, with a guitar out there beating the drum or something other, with a real Pentecostal fire burning in our souls and to sit in the great pews that we're sitting in today, dying. The world dying under our feet. Yes, sir. Nós estaríamos muito melhor com uma panela de lata em pé, na ruazinha, outra vez, com um violão, tocando um tambor lá, ou alguma outra coisa, com o verdadeiro fogo pentecostal, ardendo em nossa alma, do que nos sentarmos nos formidáveis bancos da igreja em que estamos sentados hoje, morrendo. O mundo morrendo debaixo de nossos pés. Sim, Senhor. God has a pardon, and that pardon's only through Jesus Christ. Deus tem um perdão, e esse perdão é só através de Jesus Cristo. Education, tradition, denominational, scientific, nothing will ever take its place. It's under that blood. Instrução, tradição denominacional, científica, nada jamais tomará o seu lugar. É sob esse sangue. It's under the tradition, not the tradition, but under the blood of Jesus Christ, God's provided way for sinners, the only way that we can ever meet. É sob a tradição, não a tradição, mas sob o sangue de Jesus Cristo, a maneira provida por Deus para pecadores, a única maneira de podermos nos encontrar. I tell you, you take a Methodist, take a Baptist, and a Presbyterian, and a Lutheran, and a Pentecostal, and let each one come under that blood. They're brothers. Eu lhe digo, tome um metodista, tome um batista, e um presbiteriano, e um luterano, e um pentecostal, e deixe que cada um entre debaixo desse sangue. Eles são irmãos. There's no fussing about a man. No, sir, they are brothers. They see everything alike. Não há discussões entre eles, então. Não, senhor. Eles são irmãos. Eles enxergam tudo igual. But you let a Methodist get to fussing with the Baptist on the order of baptism. Let a oneness fuss with the Trinity, or Trinity with the oneness and whatever more. Watch the fuss and hair raise. But let them both come under the cross and watch what takes place. Mas deixe um metodista começar a contender com um batista quanto ao batismo. Deixe um unitário contender com um trinitário, ou um trinitário com o unitário, e outros mais. Observe a contenda e o cabelo eriçar-se, mas deixe ambos entrarem debaixo da cruz. E observe o que acontece. It shall be till I die. Then in a nobler, sweeter song I sing this power to save, when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave. E será até que eu morra. Então, num cântico mais nobre e doce, eu cantarei este poder para salvar, quando esta pobre língua balbuciante e gaguejante jazer calada na sepultura. I give testimony tonight that the blood of Jesus Christ makes a Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, whatever he is, my brother. Yes, sir. Eu dou testemunho esta noite de que o sangue de Jesus Cristo torna o metodista, batista, luterano, presbiteriano, o que ele seja, meu irmão. Sim, Senhor. There's something in fellow because his spirit is a brother. He isn't a fusser and something others. He's a brother in Christ. He believes every word that's in that Bible. Há algo nesse companheiro, porque seu espírito é um irmão. Ele não é dado a discutir. E alguma outra coisa ele é um irmão em Cristo. Ele crê em toda palavra que está nessa Bíblia. How can the Holy Spirit who wrote the Bible deny it? How can the Holy Spirit living in a man saying, oh, that's for the disciples? That Jesus said, whosoever will. Como pode o Espírito Santo, o qual escreveu a Bíblia, negá-la? Como pode o Espírito Santo, vivendo num homem, dizer, isso foi para os discípulos, isso?
Jesus disse, quem quiser. Peter said, the promises unto you and to your children, them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. The Holy Ghost was for whoever God called. Pedro disse, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O Espírito Santo era para quem quer que Deus chamasse. Here he said, those who he predestinated, he foreknew, he ordained, and they accepted. No man can come to me, said Jesus, except the Father draws him, and all that the Father has given me will come to me. Aqui ele disse, aqueles que ele predestinou, ele conheceu de antemão. Ele ordenou e eles aceitaram. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai o não trouxer. E todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Do we come in a worked-up emotion? Do we come to join the church? Do we come because we don't want to go to hell? Or do we come because we love God that gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall have everlasting life? Nós vimos em emoção fabricada, vimos para nos afiliar à igreja, vimos porque não queremos ir para o inferno, ou vimos porque amamos Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna? Do we come because it's a love sacrifice that God gave to us that we might display it? Nós vimos porque é um sacrifício de amor que Deus nos deu, que devemos expô-lo. God hates a powerless religion. Their religion has no power. So what must He do to this day? He hates a... Deus detesta uma religião impotente. A religião deles não tem poder. Assim, o que Ele deve fazer com este dia? Ele detesta uma... Every time in the Bible that God ever, outside, this side the Bible, every time there ever come a reformation or a revival, it was back with great signs and powers. Toda vez na Bíblia que Deus alguma vez, fora deste lado da Bíblia, toda vez que veio uma reforma ou um reavivamento, ele foi respaldado com grandes sinais e poderes. When Luther came forth, when Wesley came forth, when all the reformers, Sankey, Finney, Knox, Calvin, whoever, where there was power demonstrated. Quando Lutero veio, quando Wesley veio, quando todos os reformadores, Sankey, Finney, Knox, Calvino, quem tenha sido, onde chegou, houve poder demonstrado. Where God is, He's supernatural. Where God displays Himself, there's got to be supernatural. Onde Deus está, Ele é sobrenatural. Onde Deus se manifesta, tem de ser sobrenatural. Look at the Pharisees in that day who came to Jesus. And they talk about meekness and sweetness. Who is any sweeter than the old priest? Veja os fariseus naquele dia que vieram a Jesus, e fala-se de mansidão e amabilidade. Quem era mais amável do que o velho sacerdote? Who was any greater than their priest? He comes to you when you're born. If there's a fuss in the neighborhood, he comes and settles it. And he's always a peacemaker. Quem era mais distinto que seu sacerdote? Ele vem a vocês quando nascem. Se há contenda na vizinhança, ele vem e põe termo a ela. E ele é sempre um pacificador. He's a loving man. You know he is. When you're in trouble, you can go to him, he helps you. What about a nice man? Ele é um homem amoroso. Você sabe que ele é. Quando você está em dificuldades, pode ir a ele. Ele o ajuda. Que tal um homem agradável assim? Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land.